Fala pessoal, aqui mais uma vez para contar histórias do poder, histórias que envolvem a política do Ceará. A gente tem tido nas últimas semanas muitos movimentos em relação à candidatura ao campo de oposição do governo do estado, já de olho nas eleições de 2022. Essas movimentações de agora me lembraram o histórico das candidaturas de oposição no Ceará. Olha, em mais de 60 anos, só dois candidatos que eram opositores do governador que estava no cargo conseguiram ser eleitos aqui no estado. Os últimos candidatos de oposição eleitos governadores no Ceará foram Parsifal Barroso em 1958 e o Cid Gomes, mais recentemente em 2006. Embora que a história do Cid Gomes tenha uma particularidade, ele era aliado do grupo governista até meses antes da eleição, rompeu com o governador Lúcio Alcântara e se lançou candidato. E além dele, houve um rompimento dentro do partido do governador, dentro do PSDB, que não teve o apoio do principal quadro do partido no estado, o senador Tasso Gereissati. Essa história das rupturas internas contam mais que as eleições como se dá a ruptura, a alternância de poder no Ceará, pelo menos nas últimas 6 décadas. Fortaleza é uma cidade muito afeita à oposição, a experimentos políticos, tem muitas surpresas, e o estado do Ceará é o oposto disso, porque para se eleger governador é preciso ter um enraizamento muito grande nos municípios, apoio de prefeitos, de deputados. Isso é muito difícil de construir. O curioso é que até 1958, o Ceará viveu um período de muita alternância de poder. Quem estava no governo não conseguia emplacar o sucessor. Então, Faustino de Albuquerque foi sucedido por um adversário, Raul Barbosa, que dá nome àquela famosa avenida. Depois do Raul Barbosa, veio Paulo Sarazate, que foi presidente aqui do Povo. E depois do Paulo Sarazate, veio um opositor dele, o Parsifal Barroso. E o Parsifal, junto com o Vigílio Távora, costurou um acordo entre as duas principais forças, que eram a grande rivalidade da política brasileira de então. O PSD, de centro, e a UDN, conservadora. Juntas, essas forças criaram a chamada União pelo Ceará, que buscava exatamente interromper esse ciclo de alternâncias sucessivas e trazer mais estabilidade ao grupo governante no Ceará. A União pelo Ceará elegeu como governador do Ceará Vigílio Távora em 1962. A gente nunca vai saber onde aquela coalizão política chegaria eleitoralmente, porque em 1964 veio o golpe militar. E aí acabou esse negócio de eleição direta. Eram governadores biônicos, indicados ou eleitos de forma indireta. Depois do Vigílio, que conseguiu, meio que a duras penas, conquistar a confiança do regime militar e se manter no cargo, depois dele veio Plácido Castelo, que dá nome ao Estádio Castelão, e aí vieram César Calles, Adalto Bezerra, teve um período de mandato de Valdemar Alcântara, e aí voltou o Vigílio Távora. César Calles, Adalto e Vigílio era a tríade dos grandes coronéis que davam as cartas na política do Ceará naquele período. Eles tinham muitas rivalidades internas, disputas, puxadas de tapete, inclusive, mas como grupo, ali era mantida uma hegemonia política. O fim do ciclo dos coronéis na política do Ceará começa na sucessão do Vigílio Távora. Ele sai do cargo para concorrer a senador e deixa no mandato tampão o Manuel de Castro. E aí tem início a articulação para definir quem seria o candidato dos coronéis a governador do Ceará. O Gonzaga Mota foi o candidato dos coronéis
e teve uma das maiores votações para governador da história do Ceará. Só foi superado, proporcionalmente, pelo Camilo Santana na eleição de 2018. Uma vez chegando ao cargo, o Gonzaga Mota se torna o primeiro governador do Brasil a aderir à campanha pelas diretas já, batendo de frente com os padrinhos políticos, os coronéis. E o desgaste acabou levando ao rompimento. Ele foi para o PMDB, que era na época o partido de oposição à ditadura, e lança Tasso Gereissati, candidato à sucessão dele. Tasso foi eleito com o apoio do Gonzaga Mota, mas ainda na montagem do governo houve estremecimento e ele rompe com o apoiador, rompe com o antecessor, o Gonzaga Mota. E aí o Tasso inicia um novo ciclo político que seguiu com Ciro, depois o Tasso volta para 2 mandatos e elege o Lúcio Alcântara. E aí, como eu já contei, no fim do governo Lúcio, o Tasso rompe com ele, deu um apoio indireto à eleição do Cid Gomes, acabou sendo decisivo ao esvaziar a candidatura do Lúcio Alcântara, e aí o Cid se elege. O que eu chamo a atenção nessa trajetória é como costuma se dar a alternância de poder no Ceará. É menos pelas urnas e mais nas composições internas, nos acordos e nas rupturas. Como quando Gonzaga Mota é eleito pelos coronéis e racha com eles. Ele elege Tasso Gereissati e depois os dois rompem. Ou o caso do Cid, que era apoiador de Lúcio Alcântara até meses antes da eleição, e aí rompe e consegue se eleger. Uma coisa parecida esteve perto de acontecer na sucessão do Cid Gomes, que se reelegeu em 2010, e em 2014, Eunício Oliveira, que tinha sido apoiador durante 8 anos, esperava ter o apoio dele. O Cid não topou, lançou Camilo Santana, mas foi uma eleição muito disputada, no primeiro turno, principalmente o segundo turno, aí o Camilo já abre vantagem. Há mais de 6 décadas, quem conseguiu se eleger governador do Ceará ou era candidato pela base governista, ou havia sido aliado até há bem pouco tempo e rompeu já pertinho do fim. Uma força de oposição que se contrapôs ao governo durante todo o período anterior e conseguiu emplacar o governador do estado é coisa que a gente não vê há muito tempo.